Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Fique em casa, hein? Usa máscara, lava a mãozinha, álcool em gel, água e sabão, o que puder aí pra não pegar o coronga. Sai fora, coronga, né? Seguinte, vamos começar hoje. E aí, eu vou fazer a semana 3 e a semana 4 num pacote só. Por quê? Porque as matérias estão interligadas. São eventos históricos que acontecem num único processo, tá? Então eu vou ampliar o nosso recorte histórico temporal para poder pegar a semana 3 e 4. Tá meio bagunçado, mas é isso aí, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu tirar isso daqui. Esse cara aqui também não, e vamos para lá. Vamos começar. Seguinte, antes de mais nada, quero pedir para vocês instalar aqui, ó. Aqui, ó. Conexão Escola 2.0. As nossas aulas vão ser por aí, então fique esperto, instala o aplicativo quem tem Android. Quem não tem Android, acessa esse site aí em cima, ó. Lá em cima, aqui. Não, eu vou aqui. Você entendeu, né? Ah lá, aqui. Opa. Beleza? Então, instala aí, beleza? Vamos continuar aqui a nossa aula. Estamos no patch 1, tá? Mas estamos na semana 3 e na semana 4. Como assim? Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, a semana 3 vai falar da independência da América, dos países espanhóis, tá bom? Processo de independência na América. No patch, no patch 1, semana 4, independência do Brasil, beleza? Independência brasileira aqui, ó. Transferência da cor de Brasil, bloqueio continental. Então, tudo conectadinho aqui, beleza? Então, vamos deixar o pet de lado aqui um minutinho. Eu vou explicar a matéria para vocês de forma bem rápida e resumida, ok? Vamos lá, deixa eu esse daqui. Começar a minha pequena explanação. 3, 2, 1. Beleza. Só ver se eu não estou dando o seu vídeo aqui. O OBS às vezes me trai. Revoluções nas Américas e independência do Brasil. Começando a nossa aula agora. Então a gente tem um processo de revolução nas Américas. Por quê? Algo estava acontecendo na Europa. O iluminismo estava derrubando cabeça atrás de cabeça, rei atrás de rei, rainha. Estava de buiã, tava, ó, passando a lambida na família real em vários países, né? Então, as revoluções acontecendo na Europa, o poder ficou enfraquecido, as colônias viram uma janela de oportunidade para se tornarem independentes, ok? Então a gente tem aí a independência nos Estados Unidos, 1776, né? Tem aí vários temas. Eu não vou entrar muito agora nesse momento, nessa questão. Vocês podem pesquisar mais alguma coisa se quiserem. E aí vamos começar pela independência do Haiti em 1804, bem próxima do Brasil aí, né? Só que é bem interessante porque 85% da ilha do Haiti eram escravos. Esses escravos fizeram o quê? Se levantaram contra os brancos e mataram quase todos. Okay? Então o processo de independência deles é 1793, a abolição da escravidão na França e nas suas colônias. Então eles deixam de ter escravos. Uh, Depois, a principal liderança militar do Haiti, a principal líder do processo de independência, vai fazer com que os haitianos repensem o que eles querem para ser quanto nação, né? Vai levar eles a um processo de, ora, se poder na França diz liberdade, fraternidade, blá blá blá, e estão derrubando os reis, então eu também quero. 1802, tentativa de restabelecimento da escravidão, forte reação dos escravos. Okay? Então, ele, como assim restabelecer essa escravidão? Deu o que fazer para a gente conseguir se ver livre deles, e agora a gente vai se juntar e lutar. 1804, a Declaração da Independência, o único movimento da independência promovido por ex-escravos, ok? Infelizmente, é só no Haiti que isso aconteceu. É uma música muito boa do Gil sobre isso, fazendo um paralelo entre o Brasil
Gilberto Gil vai escrever o Haiti não é aqui, o Haiti é aqui. Aí, para vocês interpretarem, a gente tinha muita semelhança naquele momento, né? E até hoje com o Haiti, infelizmente ou felizmente, porque as semelhanças são mais no preconceito, nas questões raciais, né? Bom, próximo slide. O que o Napoleão fez? O Napoleão fez uma baguncinha na Europa, provocou um pouco mais a aceleração do processo de independência, principalmente no que se trata da Espanha, né? Dos países que dependiam da Espanha, tá? Então a gente pode dar um zoom aqui rapidinho para vocês entenderem. Isso é matéria de oitavo, matéria de nono e matéria de primeiro ano juntos, tá? Mas de primeiro porque está recapitulando matéria de nono esse ano. O início da Revolução Haitiana, 1791. Depois, o golpe de Brumário, o início do consulado, né, quando Napoleão chega ao poder extremo na França, 1799. Então, o início do Império Napoleônico em 1804, tá? E a independência do Haiti. Lembra da Revolução Francesa? Os três lemas: igualdade, fraternidade e liberdade. Liberté, égalité, fraternité. Depois, quem quiser dar uma pesquisadinha a mais nisso. Início do bloqueio continental. Napoleão vai falar que ninguém pode negociar com as ilhas, né, da Inglaterra, com a Grã-Bretanha. E aí isso vai ter um grande problema. O Brasil era um grande comerciante. O Brasil não. Portugal. E aí Portugal não vai poder mais negociar com a Inglaterra. Então a família real vem para o Brasil. Tá? 1808. Napoleão vai enfrentar a Rússia em 1812. Perde. Depois tem a abdicação de Napoleão, Congresso de Viena, 1814. O Napoleão volta ao poder por 100 dias, tem a Batalha de Waterloo, perde, sai do trono, imperador da França. E em 1823 é estabelecida a doutrina Monroe, beleza? Bom, temos aí para dar uma pesquisadinha depois. O governo de Napoleão, consulado, criação do Banco da França, reforma agrária, estimulação da indústria, Código Civil, propriedade privada, proibição de sindicatos, ensino laico, bases aí do que a gente chama de iluminismo, né, das ideias iluministas. O Império, domínio de territórios, bloqueio continental, conflito com a Rússia, Inglaterra, Prússia, Império Austríaco e derrota de Napoleão. Governo 100 dias. Eu vou dar um mapa para melhor. Então, se você pegar aqui embaixo a legenda, ó, os territórios franceses, 780, marronzinho. Então a gente tem aqui os que não são territórios franceses em verde, tá? Tem da Sardenha, da Sicília, o Império Russo, o Império Austríaco, uma parte dele pelo menos, Reino da Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda, Reino Unido, né? E Portugal aqui do lado de cá, beleza? Isso é o que estava acontecendo na Europa, a França tentando dominar tudo, muitos países europeus perdendo reis e tal. Portugal é um dos poucos que vai conservar a família real por mais tempo. Isso tudo vai ter reflexo na América, né? A vinda da família real portuguesa e tal. Eu vou pular. Vou pular não. A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A abertura dos portos, então todos os navios que quiserem atracar no litoral brasileiro para negociar com os brasileiros, eles agora têm autorização, não precisa mais ir a Portugal para negociar insumos, né, para negociar alimento, plantas, animais que tinha só no Brasil. Então, tudo que tinha no Brasil tinha que passar por Portugal. Agora não precisa mais, pode vir buscar direto no Brasil, o que fazia com que aqui no Brasil, né, a gente passasse a ter um lucro e uma concentração de riqueza e de ouro aqui, né, junto com a família real. Tratados de 1810 revogados, do Alvará de 1785. Casa da Moeda, Banco do Brasil, escolas, zoológicos, museus, bibliotecas e imprensa régia. Ou seja, o país começa a se tornar um país com recursos modernos,
porque a família real estava aqui. A independência do Haiti vai impactar muito a América, e o Congresso de Viena também vai surgir, ok? O equilíbrio europeu, a Santa Aliança, depois nos Estados Unidos, doutrina Monroe. Então, esses são os reflexos aí do que estava acontecendo na Europa, principalmente após Napoleão. As revoluções na América. A gente tem aí os antecedentes, a rivalidade e a disputa de poder entre os crioulos, que eram os crioulos, os brancos nascidos na América, ou seja, os filhos dos europeus, mas que nasceram aqui. E os chapetones, aqueles que eram espanhóis brancos que tinham vindo da Espanha para cá. Então eles eram europeus de nascimento. Europeus é ótimo, né? E também tínhamos aí os grupos indígenas fortes ressentimentos contra o domínio espanhol e aproximação com os crioulos, ou seja, eles não estavam felizes pela dizimação do seu povo, destruição, né, praticamente em 100% dos indígenas na América, principalmente na América Espanhola, e ah, na América Portuguesa, aqui no Brasil, os portugueses, quando chegaram, eles não necessariamente viram os indígenas como povos rivais. Então eles não destruíram, não mataram tanto igual se matou indígenas na América Espanhola, né? Nos países aí da América do Sul, da América Latina. E também isso aconteceu com os ingleses quando chegaram no território tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, dali para baixo. Daí aquele filme que vocês provavelmente assistiram, aquela animação da Disney, do Spirit, do cavalo lá, né? Spirit, um espírito indomável. Aí lá vocês vão ver os ingleses lutando contra os indígenas locais. Outro filme também mais antigo é O Último dos Moicanos, uma das etnias que existiam na América do Norte que foi dizimada e destruída pelos ingleses. Tá? Com certeza o pai, o avô de vocês assistiu esse filme americano. Pode procurar que é bom. Bom, verifique a idade, a faixa etária. Processo de independência em 1810, início. Vamos juntos. No início do processo de independência, 1810, o motivo a Inglaterra se torna um grande parceiro comercial das colônias espanholas, ou seja, tudo que as colônias precisaram de apoio econômico, de navegação, para ter produtos do resto do mundo, a Inglaterra estava ali apoiando. Por quê? Porque a Inglaterra estava se industrializando e nesse processo de industrialização e de transformação do seu mercado, a Inglaterra lucrava se ela tivesse mais clientes. Inclusive, ela vai apoiar o fim da escravidão nesses países, porque quanto mais clientes, quanto mais gente precisando de roupa, mais máquinas para fabricar roupa precisa, mais máquinas sendo produzidas pela Inglaterra, mais tecido sendo produzido pela Inglaterra, mais tecido sendo vendido pela Inglaterra pelo mundo. Então veja como a revolução industrial vai engrenar todo esse processo, vai ajudar a girar a roda aí das independências. Bom, os caudilhos, lideranças crioulas que comandaram o processo de independência. Simão Bolívar vai tentar criar uma nação hispânica-americana unificada, a União da Grande Colômbia, tá? Não vai dar certo, né? Os motivos do fracasso é uma enorme dimensão territorial, lideranças locais que não queriam perder o seu poder, então ele não vai conseguir manter esses países aí unidos em um propósito, beleza? Então aqui a gente tem um mapa que vai mostrar aí a América se tornando independente, tá? Principalmente esses países que estão e a data em vermelho se torna. Olha como é próximo cada um deles. O pecador demora. O Brasil entre o ouro e a rebeldia, no final do século XVII, descoberta do ouro no interior do Brasil. Se inicia o processo de migrações internas de São Paulo para as regiões mineradoras. Disputa das áreas mineradoras com os portugueses e vai ter a Guerra dos Emboabas. A derrota faz com que os bandeirantes procurem ouro em outros lugares, Goiás e Mato Grosso.
A organização da exploração nesse período, a criação da independência de Minas, apenas contratados exploradores tinham escravos que poderiam ter permissão para explorar ouro. A exploração do ouro era organizada em lavras. Tá? Lavras não é na cidade, tá, gente? É o espaço. Casas de fundição, locais de tributação, né, vai recolher o quinto, né, a quinta parte para a coroa portuguesa. Áreas de exploração se tornam de privilégio real, onde encontrava diamante, que valia mais. Processo de interiorização, né? Então, a exploração do ouro promoveu o povoamento a áreas do interior do Brasil, fluxo migratório interno, a construção de vias ligando pontos do litoral ao interior. Então, para as pessoas irem do litoral ao interior e do interior ao litoral para poder negociar aí, o ouro. Tentativas de controle de produção auríferas eram feitas nas áreas de exploração nos portos. Surgimento de atividades econômicas concomitantes à mineração, ao, as tropas de boi, que é isso? É aquele pessoal, os tropeiros, né, que vão fazer o translado, né, a viagem, levar produtos do interior para o litoral, do litoral para o interior. Surgimento das atividades econômicas, falei, aumento da renda colonial portuguesa. E aí a gente tem um período pombalino e revoltas internas que vão acontecer. Primeiro-ministro português procurou modernizar Portugal com ideias iluministas, criação das companhias de comércio para fortalecer o comércio e para centralizar cada vez mais o comércio no Reino de Portugal. Restauração de Lisboa após o terremoto de 1755, maior vigilância e pressão sobre o Brasil. Isso atribui à queda da produtividade aurífera, do tráfico, né, do ouro legalmente, desvio do ouro. Daí nasce a ideia da Santa do Pau Oco, né? Carregar escondido aí ouro em objetos santos, sacros. A derrama, cobrança forçada de impostos sobre as cidades mineradoras, e isso vai fazer com que os povos que moravam aqui no Brasil sintam-se injustiçados. A revolta dos coloniais, resultado das pressões napolitanas sobre o Brasil. Aí surge a Inconfidência Mineira, influenciada pelos ideais iluministas, tanto conservador em alguns sentidos. Conjuração do Rio de Janeiro, conjuração dos alfaiates, e essas revoltas vão levando o Brasil para o processo de independência que vai acontecer diferente da Espanha, mas vai acontecer. A independência de um império escravista, né? A fuga da família real para o Brasil vai atrasar o processo de independência, óbvio. Ameaça francesa de guerra contra do comércio entre Portugal e Inglaterra, já expliquei isso no início. Portugal desobedece o bloqueio continental posto por Napoleão, a Inglaterra auxilia a fuga real para o Brasil, certo? Então tem aqui uma chargezinha mostrando o Dom João VI aqui no Brasil, e vendo as caravelas inglesas partirem. Período joanino, governo, né, de Dom João, de 1808 a 1821 no Brasil. Transformações econômicas, o tratado de abertura dos portos, para poder negociar. Portos agora brasileiros podem receber mercadoria de qualquer outro país. O tratado de 1810 são as tarifas alfandegárias. Então, os ingleses vão ter um descontinho aí nessas tarifas alfandegárias, outros países vão pagar um pouco mais, mas vão poder, né, comercializar. Criação da Casa da Moeda do Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, que é da nação, que é do povo brasileiro. Transformações urbanas vão reformar o Rio de Janeiro, onde já se viu essas cidades imundas receberem a família real, então precisava de uma transformação urbana. Urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que é essa reforma que eu falei, a criação do Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, lugares para preservar e tentar congelar um pouco da cultura portuguesa e brasileira naquele momento. Como o Brasil se torna
Reino Unido, de Portugal e Algarves, e tinha que se preservar o que tinha nesse Reino Unido. Apesar de estarem distantes essas terras, eles tinham o mesmo reino em comum. Elevação do Brasil em Reino Unido e Portugal e Algarves, 1815. As revoltas internas vão surgir, né? A insurreição pernambucana em 1817, querendo transformar o Brasil em uma república, os republicanos. Guerras externas, que a república é coisa, pública do povo, então transformar o Brasil em um governo do povo, uma coisa do povo. Guerras externas, anexação da Guiana Francesa, retaliação pela invasão de Napoleão a Portugal e anexação da província Cisplatina, acesso ao Rio Prata, o Rio da Prata. Beleza? Revolução Liberal do Porto. Os portugueses vão pressionar Dom João para voltar para Portugal, dizendo que se ele não voltasse, eles iam se tornar liberais, iam estabelecer outro tipo de governo que não o monárquico. Então, os grupos burgueses, magistrados, militares derrubaram o poder inglês. Criação de uma constituição de caráter liberal, que eu acabei de explicar. Demandam o retorno do rei de Dom João VI para assinar a Constituição. Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa seu filho Dom Pedro no Brasil para tentar controlar o trono aqui. Portugal vai exigir que Dom Pedro transforme o Brasil em colônia novamente, rebaixando ela de Reino Unido para colônia. O Brasil vai se negar, vai pressionar Dom Pedro I para não fazer isso. Dom Pedro I vai ceder ao Brasil, não vai fazer isso e ainda vai proclamar a independência. Então começa a regência aí do imperador, né? Ele, para não perder o trono no Brasil, comando o Brasil, ele se torna imperador, ele movimenta para que aconteça. Então, Dom João VI parte para Portugal, Pedro começa a arquitetar a independência do Brasil, busca o apoio político às elites agrárias, compromisso em criar uma constituição, ou seja, um país que tem constituição não fica à mercê do gosto do rei, mas ele vai ser imperador. A população atiça o medo de uma possível recolonização. Em 7 de 9 de 1822, independência do Brasil, sem participação popular, sem guerra contra Portugal. Contrariando, então, aquela imagem da independência ou morte. Não teve aquela imagem da independência ou morte. Aquilo lá é um teatro, é uma cena criada por Américo, né? A cena da independência do Brasil. Não teve guerra, teve um acordo. Portugal que pressionava o reino para que não existisse esse racha entre Portugal e Brasil, que o Brasil continuasse pertencendo a Portugal. Eles vão aos poucos aceitando, mas por que eles vão aceitar? Porque eles também estavam estremecidos, eles estavam rachados politicamente, não trincados, né? Não estava bem estabelecido o governo em Portugal. A Europa estava baqueada. Portugal não tinha forças gigantescas, exércitos gigantesco para mandar para o Brasil. Tentaram em certa medida, teve poucos conflitos, mas todos pararam no litoral e foram bem pontuais, porque Portugal realmente não tinha um grande exército para conseguir a dominação aqui no Brasil. Alguns portugueses, alguns militares portugueses que estavam aqui ainda tentaram fazer alguns levantes, mas sem sucesso. Então esse foi o processo que começa na Europa, passa por toda a América e chega até aqui no Brasil, provocando a independência e a transformação política e social desses países. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Leiam com atenção os textos da PET. Um abraço a todos e tchau!